Vereadores da Comissão de Saúde visitam 2 unidades de saúde na Zona Norte de Natal e constatam problemas como a falta de profissionais para atender a população. Comissão de Justiça derruba veto ao projeto de lei que poderá permitir a circulação de ônibus e vans de turismo nas faixas exclusivas do transporte público. Marinha faz alerta de ventos fortes no litoral potiguar. E aqui no estúdio vou conversar com o prefeito de Macau, Túlio Lemos. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Olá, tudo bem? O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Antes, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, deve votar o relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, com a análise das 77 emendas apresentadas à PEC. A votação em plenário acontece no início da tarde desta terça-feira. E agora falando sobre o Legislativo Municipal, na reunião da Comissão de Justiça e Legislação, os vereadores derrubaram um veto da Prefeitura a um projeto de lei do vereador Ney Lopes Júnior. A matéria vai permitir que ônibus e vans de turismo possam trafegar nas faixas exclusivas do transporte público. Mais uma vez, os membros da Comissão de Justiça zeraram a pauta de projetos. O vereador Ney Júnior, autor do projeto que autoriza o tráfego de ônibus turísticos nas faixas exclusivas, comemorou a derrubada do veto do Executivo. Facilita, né, a vida do turista no que diz respeito ao seu transporte para locais distantes, como, por exemplo, o aeroporto. O objetivo desse projeto de lei não é preterir o cidadão natalense em detrimento ao turista. Não, todos são iguais no tráfego nas ruas da nossa cidade. Mas, por exemplo, uma ida para o aeroporto, né, requer muito tempo, diante do tráfego e do crescimento da mobilidade urbana no município de Natal. O vereador Preto Aquino justificou o voto dado pela derrubada do veto. Onde existem as vias que dão permissão para ser exclusividade para os ônibus, eles ainda persistem em andar na faixa do meio, que é normal, mas andar na faixa exclusiva, faixa do meio e faixa de velocidade na faixa da esquerda, atrasa. Faz com que o trânsito fique, de certa forma, em alguns determinados locais, que existe a permissão exclusiva para ele, lento. Então, também tem que ser revista essa situação. Se existe a exclusividade, não tem para que ele ir para a faixa da esquerda. O projeto da vereadora Ana Paula, que congela a remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores, causou divergência entre os membros da comissão. A vereadora Nina Souza emitiu um parecer negativo ao projeto de lei e classificou a matéria com um vício de iniciativa. A autora lamentou o entendimento dos parlamentares. Pensando no zelo do dinheiro público, eu entrei com um projeto não para fixar, mas sim para congelar os salários de vereadores, os salários do prefeito, secretários, procuradores, procurador do município, para que a gente pudesse realmente, já que são bons salários, que a gente pudesse congelar, em visto que a população ela vem passando por uma crise sem precedentes. Então a população vem sofrendo muito com esse momento atual do nosso país, do nosso estado e do nosso município. E foi uma forma de a gente poder congelar, como foi feito anteriormente pelo vereador Luiz Almi, que teve também um projeto dessa mesma autoria, desse mesmo teor. A vereadora Ana Paula também foi a autora da matéria que visa a suspensão de multas emitidas pela perda do cartão de estacionamento em estabelecimentos privados. O projeto foi encaminhado para o arquivamento, já que o vereador Kleber Fernandes é o autor de uma lei semelhante que já está em vigor em Natal. Já existe uma lei aprovada, sancionada e em vigor de autoria do nosso mandato, que trata desta mesma matéria, inclusive um pouco mais abrangente. Ela obriga a fixação de placas, informando que
o consumidor não é obrigado a pagar multa pela perda do ticket do estacionamento, haja visto que isso se caracteriza uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, inciso 5, como também da responsabilidade objetiva desses estacionamentos quanto a eventuais danos ou furtos causados aos veículos no seu interior. Agora o assunto é saúde. Falta de profissionais para atender a população. Essa foi a principal reclamação de moradores do conjunto Pajuçara durante a visita dos vereadores da Comissão de Saúde da Câmara à unidade básica da comunidade. A visita surgiu a partir da reunião da Comissão de Saúde, que aconteceu no último dia 16 no plenário da Câmara Municipal. A grande preocupação da população é a falta de profissionais, principalmente enfermeiros. O que está precisando agora para a gente ter um atendimento que seja satisfatório, são de mais 3 médicos para cobrir a equipe de estratégia, pelo menos um dentista, também para a demanda aberta, que a gente só tem uma equipe com dentista, né? E também a questão do laboratório. Fundada em 1985, a UBS de Pajuçara é a maior da Zona Norte. E lá funciona também 4 equipes de estratégia de saúde da família. Claudete Trindade mora em Pajuçara há 31 anos e utiliza a unidade desde sua fundação. Para ela, a UBS passa pela pior fase. Hoje, eu quero falar para vocês que está gritante. Que a cada dia a situação fica complicada aqui por falta de RH nessa unidade, falta de equipamentos, a coisa precisa de funcionar de uma forma que possa trazer benefício para a população, porque da forma que está, não tem como continuar. Outra grande reivindicação da população de Pajuçara é a volta da sala de fisioterapia, que há 2 anos deixou de funcionar também por falta de profissionais. Membros da Comissão de Saúde que participaram da reunião fizeram uma análise da visita e falaram do que pode ser feito para mudar a situação de descaso em que se encontra a unidade. O que a gente vê são profissionais sobrecarregados, reclamando de cansaço, excesso de trabalho, e é verdade, porque eles têm que fazer serviço não só dele, mas de 2, 3 profissionais, se for o caso, e a queixa principal aqui não é nem a questão de estrutura, mas é a questão de falta de pessoal. E eu não entendo o porquê da Secretaria de Saúde não conseguir enxergar, até enxerga, mas não age no sentido de lutar mais por esse complexo de saúde aqui. O grande problema aqui para a Secretaria é realmente poder mandar os profissionais que estão faltando aqui nessa unidade para poder dar um atendimento melhor para as pessoas que tanto precisam do SUS. Eu sugeri que a própria comunidade ou o conselho gestor, né, aqui da unidade de saúde, porque toda unidade de saúde tem um conselho gestor, o conselho gestor fizesse um diagnóstico da saúde, como está sendo feita a saúde pública para esta unidade de Pajuçara e arredores. E aí entregaria à nossa Comissão de Saúde esse diagnóstico com as demandas. E a comissão, de posse das demandas solicitadas pela comunidade, vai à prefeitura, vai ao secretário de saúde do município, fazer aquelas reivindicações. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Fernando Lucena, ressaltou a necessidade urgente de promover uma audiência pública, onde será convocado o Ministério Público, com o objetivo de achar um denominador comum para resolver as necessidades mais urgentes da UBS. Nós precisamos fazer uma audiência pública com o Ministério Público da Saúde, a ideia aprovada pela comissão é essa, para que a gente possa convocar o remanescente do concurso. Porque aqui está faltando, o laboratório pode fechar porque não tem uma técnica no laboratório. Uma pessoa, você fecha um atendimento a 70 mil pessoas, não pode. Está faltando médico, está faltando enfermeiro, está faltando pessoal. E aí nós vamos encaminhar isso à secretaria, esperamos que consiga. Os vereadores da Comissão de Educação também se reuniram nesta segunda. Entre os projetos aprovados, o que pretende combater a violência contra os professores da rede municipal de ensino. Veja como foi.
Estabelecer medidas de segurança para combater a violência contra profissionais de educação, através de campanhas, palestras e punições aos agressores. Esse foi um dos projetos aprovados pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e Inovação na reunião desta segunda-feira. De autoria da vereadora Eleika Bezerra, o projeto prevê medidas corretivas e preventivas para os professores ameaçados física, moral ou psicologicamente. Eles têm que ter autoridade, eles têm que ter condição de lecionar, de trabalhar, porque hoje eles não têm realmente liberdade de trabalhar em sala de aula. Eles trabalham com medo. Já conversei com uma professora, ela disse: bispo, eu tenho medo da aula à noite, porque a violência é grande e muitas das vezes tem aluno que ameaça a professora. Estimular o uso frequente de bicicletas através da campanha Voo de Bike foi o projeto aprovado de autoria do vereador Franklin Capistrano. A matéria prevê ainda a criação do selo Empresa Amiga do Ciclista. O vereador Robson Carvalho comentou sobre a importância do projeto. Uma empresa que seja uma empresa amiga das pessoas que usam bicicleta terá um selo. E esse selo quer dizer também que ele dará estrutura, como bicicletários, por exemplo, para que as pessoas possam ir ao trabalho ou usar a nossa cidade utilizando bicicleta, mas que tenham estrutura. Então, como entusiasta, como desportista e também usuário de bicicleta, votei a favor do parecer. Outros 3 projetos aprovados na reunião da comissão são direcionados para escolas públicas do município. Um, de autoria da vereadora Ana Paula, resgata a história dos bairros. Outro, de autoria do vereador Chagas Catarino, cria a Semana de Combate ao Bullying e ao Cyberbullying. E um terceiro, de autoria do ex-vereador Cabo Geoás, subscrito pela vereadora Nina Souza, estabelece o fornecimento de kits básicos de primeiros socorros para escolas e creches. O presidente da comissão, vereador Sueldo Medeiros, ressaltou a produtividade da reunião e a relevância dos projetos aprovados pelos parlamentares. Dentre eles, destacou um de autoria do vereador Klaus Araújo, que cria a possibilidade de utilização dos espaços das escolas por pessoas jurídicas de direito privado. Um dos projetos que a gente viu foi o de Klaus Araújo, que quer instituir nas escolas da rede pública municipal a possibilidade da comunidade se servir dos espaços físicos dela, requerendo e tendo o direito de poder usar para eventos da própria comunidade. O governo do estado e os municípios têm até esta sexta-feira para manifestar interesse em aderir ao modelo cívico-militar na gestão das escolas, proposto pelo governo federal. A gestão híbrida compartilhada com civis e militares deve ser implementada em 2020 em 54 escolas em todo o país. De acordo com o Ministério da Educação, as escolas devem manifestar interesse junto à Secretaria Estadual de Educação. Serão selecionadas 2 instituições de cada estado e também do Distrito Federal. Agora vamos falar de oportunidade no serviço público. Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Parnamirim com mais de 200 vagas. Renata Paiva tem mais informações. O concurso é para o preenchimento de 244 vagas para atuar na rede municipal da Secretaria de Educação e Cultura. Os salários são de R$ 988 para a jornada de 40 horas semanais. Mas atenção, as inscrições só podem ser feitas pela internet, pelo site da FUNCERN, que é o www.inscrições.funcern.org. E a prova está prevista para acontecer no próximo dia 17 de novembro. Renata Paiva, de volta para o estúdio. E agora um alerta. Os ventos no litoral do Nordeste seguem soprando forte e a Marinha do Brasil alerta para os riscos na faixa entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Luísa Mendes tem os detalhes. Segundo o comunicado emitido pela Marinha do Brasil, os ventos fortes de até 60 km por hora vão começar na noite desta segunda-feira nas proximidades da Praia de Touros.
O alerta, então, é para que embarcações de pequeno porte evitem a navegação até quarta-feira. E para embarcações maiores, de médio e grande porte, a recomendação da Marinha é que seja dada uma atenção redobrada, especialmente aos materiais de salvatagem, motores, casco, bomba de esgoto do porão e equipamentos de rádio e demais itens de segurança. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Agora uma dica cultural. A exposição do artista visual Carlos Sérgio Borges vai ser aberta nesta terça-feira no Complexo Iguales e aborda a diversidade. A mostra, intitulada Por que me olhas assim?, traz 9 telas grandes e outras 16 em pequenos formatos. A abertura está marcada para as 6 horas da noite desta terça-feira, mas a mostra ficará aberta ao público de segunda a sábado. Quem quiser conferir o trabalho do artista, é só ir ao Complexo Iguales, localizado na Avenida Hermes da Fonseca, em frente à ABB. Depois do intervalo, eu vou conversar aqui no estúdio com o prefeito de Macau, Túlio Lemos. Nós voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio nós recebemos o prefeito de Macau, Túlio Lemos, que na última semana esteve em Brasília buscando recursos, enfim, projetos, né, para serem viabilizados para o município. Prefeito, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Olá, Larissa. Obrigado pelo convite. Qual é o balanço que o senhor faz dessa visita a Brasília na semana passada, né, dessas atividades que o senhor participou lá? É uma avaliação positiva, né? Nós somos inicialmente para a mobilização dos prefeitos, para tratar da questão do Pacto Federativo, da reforma da Previdência que atinge também os municípios, da questão da sessão onerosa. Então foi uma pauta positiva do ponto de vista nacional, com os prefeitos de todo o país, com alguns parlamentares presentes também. E após essa mobilização, nós fizemos uma peregrinação pelos gabinetes dos parlamentares do Rio Grande do Norte e também por alguns ministérios em busca de recursos para o nosso município. Prefeito, falando nessa pauta nacional, né, dentro dessa mobilização dos prefeitos, como o senhor citou, explica para quem está ouvindo em casa como é que esse pacto federativo pode ajudar a situação dos municípios. Olha, Larissa, tentar ser bem objetivo, o pacto federativo é a redistribuição do bolo tributário nacional. Na verdade, a riqueza ela nasce no município, mas ela é concentrada na União. E a União faz os repasses para os municípios e geralmente esses repasses são insuficientes. Então, o que é que se quer? Para parar de fazer com que os prefeitos fiquem atrás de migalhas nos ministérios, de busca de um convênio, de uma emenda parlamentar, que os municípios pudessem ter a autossuficiência financeira, a sobrevivência, independente de estar pedindo a qualquer governo. Então, hoje, como já disse, se você tem uma fábrica, ela nasce no município. A União é um ente federativo que concentra tudo, mas ninguém mora na União, você mora no município, você produz a riqueza naquele município. Aí o Estado abarca a maior parte, uma boa parte, que é o ICMS, repassa um pouco aos municípios. A União pega a maior parte e repassa também um pouco aos municípios. Então essa divisão mal feita, desproporcional, só traz prejuízo, mas ninguém quer mudar isso. Por quê? Porque gera uma dependência dos prefeitos em relação a deputado e deputado em relação ao governo federal, e isso vai continuando de maneira que os municípios ficam sempre numa dependência financeira da União e dos estados. Dentro dessa discussão que já também começa a se falar em torno
turno de reforma tributária e também da análise dessa proposta do Pacto Federativo. Qual o sentimento, né, dos prefeitos que estiveram lá em Brasília? Qual a expectativa que fica em relação a isso? A expectativa é positiva. Na reforma tributária eu não tenho muita esperança de mudança, porque a reforma tributária, sempre que ela vai mexer com algum interesse dos estados do Sudeste, aí você compara, São Paulo tem 70 deputados, Rio Grande do Norte tem 8. O Nordeste é muito insignificante na proporção nacional. Então, para você ter uma ideia, nessa questão da cessão onerosa, ela quase que... Do pré-sal. Do pré-sal, quase que ela prejudica todos os municípios do Brasil, porque iria prejudicar o Rio de Janeiro. Precisou aumentar 3% somente para o Rio de Janeiro, sem mexer no restante. Ou seja, a força política do Sudeste é muito forte. Então, a reforma tributária, ela sempre vem sendo falada, mas não acredito muito que ela saia. Já o Pacto Federativo, eu acredito que na pressão dos prefeitos junto aos parlamentares, possa haver uma melhor distribuição. Hoje nós temos 1% que vai entrar agora em dezembro, 1% do FPM. Você fica guardando aquilo para poder pagar uma folha. Ou seja, é uma dificuldade grande que a União não vislumbra uma solução definitiva para os municípios e fica sempre nessa carência. E que é um problema, né? A crise financeira que afeta o Estado, também vários municípios aqui do Rio Grande do Norte. Marcal não tem sido diferente, prefeito. Como é que está sendo esse trabalho que tem sido feito para tentar reverter essa situação? Pois é, Marcal tem sido diferente, Larissa, no sentido em que é uma cidade de potencialidades, é rica em potencial, mas financeiramente falando, hoje a cidade está numa situação complicadíssima, precária do ponto de vista financeiro. Já foi uma cidade rica, com receita chegando aí a 9, 10 milhões por mês, já foi uma cidade que se deu o luxo de fazer um carnaval de 7 milhões de reais, né? E hoje 7 é a receita que eu disponho para passar o mês com todas as despesas possíveis. Então é uma situação difícil hoje para o município. O royalties caiu quase que pela metade do que existia no passado, então a gente vive numa situação realmente de dificuldade. Então é preciso que haja, quando a gente fala nessa questão do Pacto Federativo, dessas dificuldades financeiras que nós estamos passando, eu até acredito que o governo federal, pela visão que está, saber que a riqueza precisa ser melhor distribuída, que ela tem que nascer nos municípios. Se não for assim, a redistribuição da riqueza ela nunca vai acontecer de forma concreta. E é isso que a gente está passando hoje, os municípios sempre em crise. O senhor falou sobre uma queda significativa dos royalties. Como é que, não só Macau, mas também as prefeituras ali da região toda, Guamaré, enfim, os vizinhos ali ao lado, Porto do Mangue, tem vários municípios que também recebem receitas, ou pelo menos recebiam receitas mais punjantes, advindas do petróleo. Como é que vem essa venda dos nossos campos? Essa venda dos campos maduros, ela é positiva, no sentido em que a Petrobras, na medida em que passou ou diminuiu a prospecção e a exploração do petróleo, até porque estava ficando caro para ela fazer essa exploração, chega uma empresa nova, no caso de Macau a empresa 3R, que comprou alguns campos maduros, e vai lutar, porque tem o objetivo do lucro, vai lutar para conseguir realmente transformar em receita. Você falou aí de alguns municípios, Guamaré é o nosso primo rico, né? Enquanto Macau tem uma receita total aí na faixa de 7 milhões, variando um pouco mais, um pouco menos, Guamaré tem 20. Então, nós temos 32 mil habitantes, lá tem 14. Então, são situações realmente, lá é por conta da refinaria, o ICMS de lá é muito alto. Quem dera que fosse também assim, porque os demais municípios sobreviveriam independente de qualquer situação. Mas não só Macau, houve uma queda realmente de royalties para todos os municípios e isso provocou a despesa que foi criada quando os royalties respondiam por uma parte significativa dos recursos, elas permanecem, elas vêm crescendo. Só para você ter uma ideia, somente de medicamento, de 2017 para 2018, nós temos alguns medicamentos, que temos um hospital que funciona 24 horas, que subiu 150%. E as receitas, elas não acompanharam isso, elas não acompanharam. Pelo contrário, houve queda do royalties, muitas vezes uma oscilação negativa do ICMS, do FPM, ou seja, uma situação realmente de dificuldade. Prefeito, e no caso dessa sua viagem a Brasília, né, nesse esforço para tentar atrair recursos para a cidade, o que é que o senhor conseguiu ouvir dos parlamentares e também nos ministérios em que o senhor visitou? Nos ministérios a gente deu andamento a alguns projetos que já tínhamos dado entrada,
entrada, solicitamos outros projetos na saúde, na educação, no FNDE. Por exemplo, a gente está em busca de alguns ônibus para o transporte escolar, porque pagamos mais de R$100 mil de transporte escolar hoje. Então, cada vez que você traz um ônibus para a sua frota, você pode eliminar o ônibus que você está alocando. Tivemos também na saúde, no Ministério da Mulher, em busca de recursos e de benefícios para os idosos, para a mulher, a casa-abrigo para a mulher, trabalho também em relação à criança, e com os deputados nós buscamos emendas, porque o deputado hoje trabalha muito com isso, o governo federal orienta e os parlamentares. Então conversamos com o general Girão, conversamos com o deputado Benes Leocádio, conversamos com o deputado Fábio Faria, com vários parlamentares, com a senadora Zenaide, com vários parlamentares que nos sinalizaram que agora em outubro vai abrir o espaço, o período para a apresentação de emendas, e são emendas impositivas, ou seja, se eles apresentarem no próximo ano, já no início, a gente pode receber esses recursos. Então a gente orientou já para custeio da máquina no caso da saúde, para a questão da guarda municipal, para o monitoramento da cidade, para o transporte escolar, enfim, vários benefícios da saúde e na educação, principalmente, para que eles possam apresentar emendas e a gente ter esse benefício para a cidade. Não fui em busca de nenhuma cor partidária, eu fui visitando todos que nós buscamos realmente esse apoio, afinal de contas é um apoio para o município, não é uma questão política e sim administrativa, até porque todos foram votados do município. Prefeito, e em relação ao calendário de pagamento de folha de servidores, dentro desse esforço também que a gestão tem feito, como é que está sendo feito esse trabalho para tentar honrar com o básico para os servidores? Um malabarismo financeiro. Eu faço parte do grupo dos prefeitos, na FEMUR, no grupo do WhatsApp, Quem consegue pagar em dia é considerado um herói, ou seja, o pagamento em dia é uma obrigação, é para ser básico. Mas a dificuldade é tão grande que quem consegue manter o pagamento em dia já vira um grande feito. Infelizmente, a gente faz um malabarismo com o quê? Com o recurso que tem para tentar pagar em dia e, ao mesmo tempo, não deixar o transporte escolar, o hospital faltar medicamento, faltar alimentação para os pacientes e servidores, a situação do município, a limpeza pública, abastecimento, enfim, manter essas duas situações, os serviços funcionando, que estão todos, graças a Deus, funcionando, e pagar em dia. A gente vinha pagando em dia, esse mês agora houve um pequeno atraso de uma parcela pequena do salário, é uma tristeza quando a gente faz isso, que o servidor deve realmente receber, e estamos tentando cada vez mais enxugar custos e buscar receita extra, porque os custos eles já estão no limite. Nós precisamos de receita extra, porque a despesa é muito alta e ela é crescente. E a receita ela não acompanha a mesma velocidade do crescimento das despesas. Esse é um dilema grande. Prefeito, e então, diante desse trabalho, quais são as perspectivas que o senhor vê para o município, pelo menos até o fim do ano? Como é que pode estar a situação do município um pouco melhor? Sim, Larissa. Eu vejo com a perspectiva positiva, eu sou otimista e nós buscamos algumas ações, inclusive judiciais, que estão próximas de seu desfecho, para que a gente possa ter recursos que são de verdade do município, para que a gente possa efetivamente respirar um pouco mais aliviado, porque a situação realmente é de dificuldade, mas há uma perspectiva muito positiva. Nós temos umas 5 ações de situações que vão nos trazer receita extra para que a gente possa ter uma situação diferente daqui para o final do ano e também, se Deus quiser, no próximo ano a gente não está falando tanto em dificuldade, sim em potencialidades e em projetos para a cidade de Macau. Prefeito, estamos também no primeiro ano, aliás, no 9º mês, vamos assim dizer, de gestão do governo Fátima Bezerra. Como é que o senhor também tem procurado se relacionar com o governo do Estado nessa perspectiva de projetos de parceria? A gente tenta. Na verdade, o governo alega dificuldades financeiras, eu tenho uma boa relação com a governadora, mas o governo não tem sido parceiro dos municípios, pelo menos nesse primeiro momento. Entendo, não posso criticá-la porque passo por situação semelhante, sei que ela tem boa vontade, mas é preciso que abra um diálogo mais franco, mais aberto com os municípios e sabendo disso, que quando o município está bem, o Estado todo está bem.
Quando eu, por exemplo, a gente faz cirurgia eletiva lá em Macau, cirurgias eletivas de hérnia de vesícula e outras cirurgias, nós estamos diminuindo a fila aqui dos hospitais públicos aqui em Natal. Quando a gente tem um plantão 24 horas para urgência e emergência, a gente diminui o Valfredo também. Ou seja, quando o município está bem, o Estado também fica bem. Falando nessa questão até da saúde, o governo enviou para a Assembleia Legislativa um projeto que vai ser ainda debatido entre os deputados para que os municípios dividam com o governo do estado o custeio dos hospitais que deveriam ser regionais, né, dos hospitais das unidades estaduais. Há condição realmente do município assumir de vez, pelo menos uma boa parte dessa responsabilidade? Pois é, no caso de Macau é o inverso, eu estou precisando de recursos do estado, porque nós bancamos um hospital 24 horas de urgência e emergência com recursos 100% do município. Então, no caso nosso, não se enquadra. Pode até ser que tenha hospital do estado, em alguma região, que precise dessa contrapartida. No caso nosso, nós é que precisamos do estado para bancar essa situação, que é 100%. Nós gastamos mais de R$1 milhão somente com o funcionamento do hospital. Então, a gente precisa mais do estado nesse sentido. Como eu disse, a gente faz um trabalho em que, na medida em que funciona a nossa saúde municipal, nós evitamos a superlotação aqui dos hospitais da capital e dos hospitais do estado. Prefeito, e agora falando em política, a gente não pode deixar de falar aí nas eleições que estão batendo a porta. Há um projeto de reeleição? Olha, você acredita que eu não penso em política? Eu não tive tempo de pensar em política. Isso não é demagogia, não. Eu fazia, às vezes, essa pergunta para algum político e ele dizia, não penso, mas é verdade. Você não pode pensar em política se você está numa situação dessa. Nós estamos com foco na administração para evitar que os serviços básicos tenham solução de continuidade, para que tudo funcione. E em busca de recursos. Se tiver lá na frente as condições político-administrativas, é uma questão natural. Se estivermos em dificuldades financeiras intransponíveis, é uma questão também natural de não buscar, até uma questão pessoal. Né? Então eu não tenho essa vaidade, não tenho essa sinalização, essa obsessão. Se tiver que ser, Deus vai apresentar os caminhos. Se tiver que não ser, também Ele vai fazer. Até porque a minha vida, saindo do jornalismo para a política, foi exatamente desse jeito. Eu ganhei uma eleição em que praticamente ninguém acreditava. E eu dizia, para Deus nada é impossível. Se Ele quiser que eu seja prefeito, Ele vai abrir as portas, os caminhos e vai pavimentar a minha estrada para a prefeitura. Se Ele quiser que não, Ele quis que sim. Para o próximo ano, eu deixo de novo nas mãos dEle, porque para Deus nada é impossível. Obrigada pela participação, prefeito. Obrigado a você. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias do Legislativo natalense e também do nosso estado. Tchau!